Muito bem, chegando em nome de Jesus, programa Missões Heróis da Fé, da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. Hoje, dia 30 de junho de 2023, a nossa temperatura em Porto Alegre está bem fria, né? Um pouquinho oscilante, às vezes está quente, e a gente fica assim, como vocês estão vendo, assim, né? Bifônico, né? Ontem nós estávamos aqui, eu acho que foi ali que me deu um problema assim, né, no aparelho respiratório. Nós estávamos em reunião aqui, ficamos o dia todo em atividade, mas o dia todo mesmo. E aí nós saímos para comer alguma coisa, o pessoal da mesa diretora, e achamos que na rua não estava muito frio. Tinha um solzinho de leve assim, e eu deixei a minha jaqueta. Mas quando nós saímos fora do prédio, aquele choque, né? Aí baixa o sistema imunológico, aí dá essas coisas assim. Mas foi um dia ontem com muita atividade. Eu saí da reunião da mesa, fomos rapidinho comer alguma coisinha, pastor Hilton, pastor João Carlos Jacob, pastor Cláudio Graboski, pastor... quem mais estava junto ali? Antônio Pacheco. Enfim, né, todo o pessoal da mesa, pastor Márcio Bonalume também, né? E aí, e voltamos e continuamos ainda a reunião. Continuamos a reunião. Aí daí eu saí, fui para uma outra reunião, né? E daquela, depois fui para uma outra reunião e já estava em cima do programa de rádio da Restaura News, né? Foi em cima, graças a Deus a irmã Rose chegou bem no horário, foi bem tranquilo, assim, até que consegui chegar em casa. Mas foi um dia muito corrido, assim, com muitas atividades. Programa Missões Heróis da Fé. Olha quem está conosco, irmã Tainê. Glória a Deus, aí. nosso convidado conseguiu ficar. Pastor, mas antes de conversar com ele, pastor... Pode falar, perdão. Nós temos daqui a uma semana algo muito especial, pastor. Verdade. Muito especial. Vou colocar aqui na tela para os ouvintes poderem ver. E já vai comentando. Quem está vendo pelo YouTube, quem está ouvindo aí pela Rádio Esperança. Então, nós temos aí, a partir de sexta-feira que vem, sexta, sábado e domingo. Sexta agora. Da próxima semana. Faltando uma semana, pastor. Olha aí. Como passou rápido, né? Não, é coisa linda, hein? É o 23º Congresso de Intercessão Missionária e Milagres Heróis da Fé. Coisa linda. É isso aí. O tema é tremendo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, foi verso 9. Quando o evangelho, por intermédio do apóstolo Paulo, entrou na Europa, né? Na realidade, o apóstolo Paulo ele queria ir para a Ásia. E Deus não impediu, o Espírito Santo impediu ele. E aí ele ficou naquela, e agora Deus impediu que ele pregasse em Bitínia, e ele teve uma visão de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Glória a Jesus. Então é muito bom, parabéns pelo tema. Irmão Hilário, meu pastor, voltou. Agora é missão, hein? Faz, senhor. Paz do senhor pastor Paulo Roberto. Oh, que maravilha. Gostamos do senhor, não tem. Agora o senhor vai ter que nos ajudar. É que nós vamos ficar na restauração, pastor, até Jesus voltar. Amém. Ou, como o pastor Humberto ensina, a hora que se corromper é para se retirar. Aí não dá jeito. Irmão, programa Missões Heróis da Fé, o senhor chegou aí na Argentina, nos fala alguma coisa aí na área missionária, meu companheiro. Pastor, nós fomos na Argentina. Conhecemos um pouquinho, bem pouco. Sim. Mas... Sim, pode falar. Não, pode perguntar, pastor. Não, sabe por que eu falei Argentina? Porque o pastor ele foi supervisor ali, né? Na Argentina. Bênção. Por isso que eu imaginei a fronteira aí, né? Santa Rosa, Argentina. Não, eu viajei algumas vezes junto com o pastor Eli para a Argentina. E quando a gente, antes de ir para a obra de Deus, nós tirávamos uma semana de férias, de Natal até o dia 10 de janeiro. E uma semana dessas duas nós ia para a Argentina.
para visitar os missionários, para ajudar um pouco. Mas isso era antes de nós ir para a obra de Deus, pastor. Nós ia visitar os missionários da restauração, nós já estava na restauração. Nós visitamos alguns missionários, olhamos, vimos a obra de Deus. O senhor esteve ali em Japediú? Não, pastor, nós fomos uma vez para La Cruz, quando o missionário Jorge Rafael, se não me falha, isso, não me falha a memória, estava ali. Nós fomos ali em São Pedro, quando o missionário, não me lembro o nome, como é que é o nome do missionário que estava ali naquela época? La Cruz, La Cruz, São Pedro? São Pedro é bem para o outro lado, pastor, é bem ali para cima. O senhor esteve em São Pedro Nós fomos também? ali. Em São Pedro nós estava na Vila Bonita, Campo Ramão. Nós estava também, visitamos o missionário que aquela vez era o Hugo, ali em 25 de maio. Sim, ele teve ali. Aham. Nós estávamos ali, olhamos, participamos de alguns cultos. Povo bem simples, humilde, mas que almejem viver pela verdadeira palavra. Amém. Me diz uma coisa, meu pastor. Aonde o senhor está hoje atendendo a obra é bem na fronteira, né? Pastor, dá 28 quilômetros. Qual é a cidade próxima ali? Nós estamos em Santo Cristo. De Santo Cristo até Porto Veracruz dá 28 quilômetros. Mas nós morava 2 anos e meio atrás, nós morava na fronteira. Aonde o senhor morava? Na fronteira, em Porto Veracruz. Pois é, lá onde é que tem a igreja. E aí, lá o senhor estava. Eu fui lá. Foi lá na terça-feira de noite. E aí, o pastor Eli, nós não tinha o Ministério Restauração em Santo Cristo. Aí o pastor e o supervisor estavam orando para nós abrirmos aqui em Santo Cristo. E aí o pastor Eli nos trouxe até na cidade de Santo Cristo. Santo Cristo é Argentina, não? Não, pastor, é Brasil, né? Ah, sim. Dá 28 quilômetros distante de Santa Rosa. Certo. Muito Agora, bem. Sim, pode falar. Pastor Paulo Roberto, os nossos móveis que nós tínhamos feito lá na nossa casa, nós mesmos fizemos tudo sob medida. Aí nós cortamos tudo, desmontamos, cortamos e montamos já pronto os módulos. Sim. Por exemplo, o roupeiro não precisa desmontar. Carrega ele inteiro porque é um módulo. Daí tu chega na outra casa, ajunta eles, dá um roupeiro de 5 portas. Olha só. Como Deus mudou a nossa vida, pastor. É uma casa imobiliada para fazer toda ela porque nosso pensamento não quer ser mudado, né? A gente ficar na nossa casa. Claro. Sim, uma casa boa de... Mas estamos aí. 3 quartos, né? O senhor construiu quando aquela casa ali? Onde é que está o pastor Eli hoje, em Santa Rosa? Pastor, nós levantemos ela e botemos o telhado e a janela e fizemos um piso bruto enquanto nós estávamos namorando. Depois nós moramos 2 anos junto com meu sogro, aí nós aprontamos ela por dentro, menos a pintura. Rebocamos ela, botemos o forro e botemos um decorflex no chão. E aí nós fomos morar dentro. Depois a gente rebocou por fora, fez as calçadas por fora, fez a garagem lá atrás, e assim por diante. Temos as grades. Quanto tempo faz isso? Pastor, nós já estamos casados, agora vai fazer 25 anos. Quase o tempo quando eu casei também. E o terreninho... Mas a gente sempre foi. Pode falar, pastor. E o terreninho, como é que foi a compra ali? Porque ele é muito bonito o lugar ali. Pastor,
Aquela vez nós paguemos, meu pai me ajudou a comprar, paguemos 500 sacas de soja. Ai. 500 Aí, sacas. aí meu pai, pastor, aquela vez era dinheiro, pastor. Muito. Meu pai tinha ganhado uma herança da parte da minha mãe, que era equivalente de 5 hectares de terra. E o pai me deu a metade, e a outra metade para o meu irmão. E aí conseguimos pagar metade do terreno. E outra metade eu fui trabalhando pagando. Ah, mas então não era barato, hein? Não era caro aquela vez, pastor Paulo? Bate, sofremos para pagar aquilo lá. Aham. É que o lugar ali é muito bom. Tem supermercado ali perto, ali, pô, tudo calçadinho. Não, ali não é. Sim. Não, e tem a Universidade Unijuí, Ali? 2 quadras distante. Olha. Ah, então sofreram. Não foi brincar. Pastor, não foi um começo fácil. Ah, mas é assim, né, irmão? Mas a gente nunca, pastor Paulo Roberto, financiou. A gente sempre foi quando tem dinheiro, você faz. Aplicar. Se não tem, não se faz. Me diz uma coisa, irmão. Isso eu queria perguntar no outro programa e não perguntei. Agora me lembrei aqui. A sua família, assim, os seus pais, avós, eles vieram direto da Alemanha? Vieram da Alemanha, meus avós, pastor. Os avós. Vieram da Alemanha. Mas só para mim entender, assim, para entender a história, né? É porque os alemães, eles sofreram também, né? Porque depois da guerra ali, ninguém queria saber, né? Foi horrível a situação. E o que foi? Eles tentaram fugir de lá? O que aconteceu? Pastor, o meu bisavô, ele fugiu da guerra. E aí ele fugiu, ele tinha a esposa e tinha mais 7 filhos. Ele se mandou. E aí veio, eu não me lembro mais certo, pastor, mas foi muito sofrimento caminhando. Não, horrível. Só de noite. Meu Deus do céu. Meu avô sempre contava, mas a gente, naquela época que meu avô estava vivo, ele contava que o meu bisavô sofria, como eles... Mas a gente, assim, pensava que nunca vai precisar dessas coisas. Hoje a gente não consegue mais se lembrar, assim, de várias coisas. Foi ele que fugiu e um vizinho, que também hoje é falecido, que é vizinho do meu pai hoje. Os dois pegaram as famílias e só andavam de noite. E procuravam algo para comer também só de noite, pastor. Durante o dia estavam cobertos com galhos, com árvores, durante o dia. Que loucura, hein? Senão não ia sobreviver. Sim. Até esse o vizinho do pai, que hoje é falecido, ele não tinha a carne numa perna, pastor. Tinha arrancado com um tiro, e aí era só osso. E ele se curou, pastor, somente com ervas, colocando, porque de dia ele estava escondido, não podia se aproximar em nenhum lugar, e só caminhava de noite. E ele era dessa maneira, ele contava, ele chorava, pastor. Era difícil. Não, olha, é que as pessoas nem imaginam o que eles passaram, né, irmão? É coisa terrível. Irmão, todos os povos sofreram. Os russos também sofreram. Irmão, olha, os poloneses sofreram. A Polônia era no meio entre a Alemanha e a Rússia ali, ó. Foi uma coisa terrível. Olha, só a misericórdia de Deus, né? E aí eles foram vindo e chegaram no Rio Grande do Sul. O meu avô com meu bisavô ainda moraram, pastor, se não me falha a memória, 8 anos em São Paulo. Eu tenho um primo meu que é pastor na Igreja Batista, que foi para a Alemanha. Ele teve que arrumar uns documentos para, não sei de onde é que era o avô, de onde é que era o bisavô. E aí ele mandou até para nós esses documentos também, que o nosso bisavô ele chegou a morar em São Paulo.
E depois eles de lá para cá, pastor. Hein, pastor? E assim, ó, e eles foram muito perseguidos também, ó, os alemães, né? Por causa da guerra. Bah, foi horrível. Eu não sei como é que eles conseguiram, assim, sobreviver, porque ninguém dava nada, né? Eu não sei como é que foi no Brasil aqui. Tinha gente que tinha medo deles e tinha medo que não davam valor para eles. É isso aí. Foi uma situação terrível. E não tem como querer esconder, porque o sotaque da pessoa não tinha como. E parece que o pastor fica dentro, meu avô contava vivo, ele contava, parece que fica um trauma na pessoa quando foge, parece que está se cuidando de todos e de tudo. Eu imagino. É. Ele era livre, mas preso por toda a situação que ele viveu. Sim. E como é que ele se deu bem? Ele começou a trabalhar em que daí? Pastor, ele começou a trabalhar numa olaria. Meu bisavô começou a trabalhar numa olaria e os filhos foram crescendo e foram ajudando aquele dono daquela olaria. E depois mais aquele dono morreu daquela olaria. Bom. Aí meu bisavô assumiu aquela olaria e foram prosseguindo naquele trabalho que eles estavam ali nessa olaria. E depois, mais tarde, aquele dono ali da olaria com a esposa, eles não tinham filhos, não poderiam ter filhos, não conseguiram ter filhos. E aí ficou tudo aquilo lá para meu bisavô. Bah, misericórdia, hein? Bah. Aham. E aí, depois mais, o meu avô não se interessou naquilo lá. E aí foram se desfazendo e venderam. E naquele tempo onde é que ele estava instalado, a olaria era tudo chão vermelho, pastor. Bah. E naquela época, o chão vermelho não tinha valor. Era cheio de um capim, cheio de qualidade de formiga. E aí venderam aquilo lá e compraram terra de cascalho. Para o senhor ter uma ideia, pastor, venderam 3 colônias de terra chão vermelho para comprar 1,5 colônia de cascalho. Tipo saibro? Isto. É uma argila, não é argila, pastor, mas é uma terra bem paçoquenta. Aonde eu moro, o meu terreno é de saibro. É. E aí o meu avô, junto com os outros irmãos deles, venderam aquilo lá e compraram aquele chão de cascalho, moro, pedra. Bah, naquela época era algo, que negócio bom. Mas aí passou-se os anos, inverteu tudo. O barro hoje, Não, pastor, esse barro hoje pagam até R$1.000 a colônia, a hectare. Que loucura. E o cascalho pagam 360, 320 saca de soja. Mas que virou tudo. Porque no vermelho dá para plantar. Sim. E no outro não, né? O soja dá bastante, o milho. Tem lugares que dá para plantar. Se não tem moro, não tem argila, aí dá para plantar. Mas a terra que aquela vez comprou era muito de moro. Era moro, terrível. Mas que coisa. Irmão, me diz uma coisa. Naquela época, até o senhor herdou um pouco disso aí, né? A pessoa tinha que se especializar em tudo, né? O senhor faz de tudo praticamente, né? Pastor, eu faço móveis, eu faço a parte elétrica, faço encanamento, levanto a parede, constrói casa, tanto de madeira como de construção. A gente faz de tudo, pastor, de tudo. Me falaram não aí. Não se apertemos nenhum lado. Não, eu acho que foi o seu menino que falou para mim. E ele pegou um pouquinho disso aí, né? Ele pegou um pouquinho disso aí, né, seu guri? Sabe, pastor, a gente ensinou os nossos meninos. Por exemplo, eles fazem bolo,
limpem Ele a falou, casa, ele disse. fazem pão, fazem o almoço, lavem as roupas, fazem de tudo, pastor. Bah, não se aperta, hein? Fazem de tudo. Não, eu faço de tudo dentro de casa. Os nossos filhos fazem, nossas filhas e minha esposa estão ensinando da mesma forma. As pequenas? Aprender de tudo. Sim, pastor, já fazem bolo, fazem comida. Mas então... Elas mesmas chegam. Sim, Elas chegam assim para minha esposa, mãe, deixa eu fazer o almoço hoje, eu quero fazer o almoço hoje. As Aí pequenininhas. levantem cedo, levantem cedo, fazem os afazeres do colégio, e aí na hora do almoço, de começar o almoço, eles entram fazendo almoço. Mas Minha olha, esposa só auxilia. tá vendo, Matainé? Pequenininhas, guria. Glória a Jesus. Bah. Sabe aí, pastor? É? Quando mais tarde, se for a vontade de Deus, eles ou elas casarem, Claro. não tem essa preocupação. Bah, casei e não sei lavar minha roupa, não sei fazer um feijão, não sei fazer nada. Não, a mãe tem que ensinar a ser uma boa dona de casa. Exatamente. 3 minutos, E pastor. da mesma forma, nós exatamente ensinamos isso para nossos filhos, tem que ser um bom marido dentro de casa. Pois é. Quando a esposa não tá, tu tem que fazer comida. Ela não pode, às vezes, a enfermidade, ou vai ter o bebê, tem que lavar as roupas, tem que fazer pão, tem que fazer tudo, tem que trabalhar lá fora como ali dentro. O senhor sabe que Não é pecado. a minha esposa, ela trabalhou muito tempo, assim, com uma família, né? Às vezes a gente tá em casa, assim, ó, ela vai fazer o almoço, mas assim, irmão, tipo, faltando pouco pro meio-dia, assim, ó. Eu digo, até ela fazer esse almoço. Quando vê, o almoço tá pronto, mas rapidíssimo. Mas eu nunca vi. Olha, ela é muito mais rápida que a minha mãe, assim. A minha mãe, que tempo que fazia alimentação, né? E eu nunca vi. Eu digo, não pode ser. Como é que ela fez tão rápido? E não chega lá, comida quentinha, de primeira, mas de primeira. Boa, assim. Eu fico olhando, mas como é que ela fez tão rápido isso aí? Vai pegando a prática, né? É uma coisa... A prática, pastor. Bah. A gente trabalha com pessoas, pastor, como o senhor que é pastor também. Sim. A gente enfrenta essas coisas, sim. Por exemplo, pastor, que as mães não ensinam as filhas. São as baita moças, não sabem nem fazer um arroz. É verdade. Não sabem limpar uma casa. Aí depois, mais tarde, quando casa, sofrem. Ou as crianças, eu não gosto de comer aquilo, isso eu não gosto. Não, a gente tem que comer de tudo. Nós ali em casa, todos comem de tudo. De tudo. Olha, desde que o senhor pensar da mandioca, olha, que o senhor pensar, nós comemos. Tanto em comida como em verduras. Comemos de tudo. E outra coisa, o pessoal da cidade tem coisa, por exemplo, da beterraba, não aproveita, né, as folhas, que dá para fazer um monte de coisa, né? Pastor, uma colocação boa, nós comemos todas as folhas de beterraba, de brócolis, não se perde nada, botamos até no Irmão, arroz. uma coisa que eu não entendia, por que as pessoas jogavam fora a folha da couve-flor? É uma delícia aquilo ali. É uma vitamina pro corpo, né? Eles cortam e jogam fora e ficam só com a couve-flor. E a folha é uma delícia aquilo ali, meu irmão. A maioria das pessoas não come, não sei por quê. Não sei. Quando, por exemplo, quando eu não tento, por exemplo, assim, dia pra gente estar na cozinha, não, mas às vezes a gente ajuda a esposa. Claro. A gente tem que ajudar, às vezes, a esposa dentro de casa. Quando eu faço a comida, geralmente a gente fica assim mais dentro de casa na segunda, aí a gente pega, eu faço a comida, o arroz, tem mais legumes e verduras dentro do que arroz. Aí você aproveita todas as folhas de couve-flor, do brócolis, pois do repolho sempre verde. Da batata doce também dá para aproveitar? Da batata doce, a folha nós nunca aproveitamos. Eu não sei também, eu não sei. Eu falei assim, que me veio na mente. Talvez dê, não sei. A casca do abacaxi, olha... Pastor, sim, aí sim, claro. Aí sim, dá para ferver. Meu pastor, chegamos no final aí. Vocês têm que nos instruir mais aí para a obra missionária, para os missionários, né? Não, pastor, estamos aprendendo, pastor. Estamos aprendendo com o senhor. Esse é o pastor Hilário, lá de Santa Rosa.
é o vice, o co-pastor lá de toda a área de Santa Rosa, tem muitas congregações. Eu tive o privilégio de estar com os irmãos lá, aprendi muita coisa, voltei contente, feliz em conhecer esta família abençoada aí, do irmão Hilário, irmã Regina. Como é que é o nome das duas meninas? A primeira, mais velha, é a Keren. Kellen. E a outra, a Keren. Keren. E a outra é a Kese. Pois é, mas mais velha nasceram no mesmo dia, na verdade. Sim, mas uma nasceu, pastor, diz o médico, uns 35 segundos antes, que é a mais velha, a Keren. Tá certo. Ponto final em nossa programação. Deus abençoe. Obrigado, irmão Hilário. Deus abençoe o senhor e a sua família, tá certo? Paz do Senhor, até na próxima programação, pastor. Deus abençoe. Isso mesmo. Paz do Senhor para todos.